Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Paraná lidera a produção orgânica do Brasil. Estado tem quase 4.000 agricultores certificados. Arenas esportivas agitam as praias paranaenses. 6 estruturas são montadas no litoral e nas praias de água doce do Noroeste. Especulado na seleção, Mourinho prioriza Roma. Técnico disse que não conversou com a CBF. Referência no tratamento do câncer de pele. Hospital de Santa Catarina tem padrão ouro de diagnóstico e atendimento. Migrantes sequestrados no México são resgatados. Segundo as autoridades, todos estão em boas condições de saúde. Cresce temor de escalada do conflito em Gaza. Dupla explosão deixou 95 mortos. A atividade industrial nos Estados Unidos fecha 2023 em contração, mas o setor tem avançado além das expectativas. E você vai ver ainda, morte de 4 jovens em Balneário Camboriú acende alerta. Intoxicação por monóxido de carbono pode ser fatal e os sintomas são confundidos com outras causas mais leves. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h03. O Paraná encerrou 2023 em primeiro lugar na produção de orgânicos do Brasil. Mais de 3.900 produtores rurais possuem a certificação. Em 2023, de janeiro a setembro, foram certificados 727 produtores, sendo 347 com apoio do programa Paraná Mais Orgânico, que promove a capacitação gratuita de agricultores familiares em todo o território paranaense. Essa quantidade corresponde a 47,7% dos produtores certificados. Isso se deve a uma série de fatores, mas sem dúvida nenhuma, o nosso programa Paraná Mais Orgânico tem grande contribuição nisso. Uma política pública criada em 2009, que foi ampliada pelo nosso governo, por orientação do governador Ratinho Júnior, que inclusive determinou por decreto que até 2030 toda a merenda escolar servida nas escolas públicas do estado do Paraná seja merenda orgânica. Neste sentido, há uma demanda muito grande ainda de produção para atender só a esta política pública determinada pelo governador. Liderado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o programa Paraná Mais Orgânico envolve 9 campos das universidades estaduais. Quase 8 milhões foram destinados à iniciativa que foca nas pequenas propriedades e agricultores familiares. Fazemos todo o trabalho de acompanhamento, capacitação do produtor, e a vistoria em sua propriedade com vistas à certificação e depois da certificação todo o acompanhamento necessário para ter a garantia de que o produto que chega ao consumidor seja de fato um produto orgânico, um produto de qualidade, um alimento saudável que contribua com a qualidade de vida e da alimentação de toda a população. Um hospital de Santa Catarina se tornou referência no tratamento contra o câncer de pele. A unidade se destaca por ter padrão ouro no diagnóstico e tratamento da doença. Este é o Hospital Santa Teresa em São Pedro de Alcântara, que faz parte da rede de hospitais próprios do estado e é referência em dermatologia em Santa Catarina. Foi aqui que o seu Valdir, morador de Pouso Redondo, passou por uma cirurgia. Há pouco mais de um ano ele descobriu um câncer de pele. A lesão, que no início parecia apenas uma espinha, foi se desenvolvendo até que ele resolveu buscar atendimento médico. Chegava a incomodar, o óculos tinha que ficar levantado da altura que estava aqui, assim. Ao chegar no posto de saúde, seu Valdir passou pelo serviço de teledermatologia, oferecido pelo Estado. Então, lá na unidade básica de saúde do município de residência do paciente, por uma suspeita dele próprio ou do médico de família, é feito um exame chamado teledermatologia, que essencialmente é uma foto clínica e uma foto mais aproximada da lesão com um aparelho chamado dermatoscópio. Essas imagens vão para o núcleo de telemedicina do estado e é emitido um laudo
sendo essa lesão mais ou menos suspeita de câncer da pele. Diante de uma suspeita importante de câncer da pele, esse paciente é encaminhado e com a maior brevidade possível. E foi exatamente isso que aconteceu com o seu Valdir. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa, realizou novos exames e precisou passar por uma cirurgia. Foi utilizada uma técnica considerada padrão ouro no tratamento do câncer de pele não melanoma, que é a cirurgia micrográfica. Essa cirurgia, em linhas gerais, o que ela faz é analisar histopatologicamente, ver a biópsia, enquanto ainda em cirurgia. Então, o paciente tem o tecido removido, o tecido suspeito ele é removido, aquela peça cirúrgica ela é tratada de tal forma que são confeccionadas lâminas, e essas lâminas vão ser analisadas no microscópio pelo médico cirurgião dermatológico habilitado a essa técnica. Durante a cirurgia já é feita a leitura da lâmina para entender se o câncer está sendo completamente removido. Uma vez completamente removida, a cirurgia é completada com o fechamento cirúrgico e os cuidados pós-operatórios. O Hospital Santa Teresa conta ainda com equipamento de última geração, utilizado para o mapeamento corporal de pacientes em alto risco. Nesses indivíduos, a gente consegue, com aquela tecnologia, com aquele software, documentar imagens de corpo inteiro. Em cada uma dessas imagens é identificada as pintas do paciente e numerada, pinta número 1, número 2, número 3. Em cada uma dessas pintas é feita uma imagem aproximada de videodermatoscopia. A isso dá-se o nome de mapeamento corporal total. Então eu vou estar examinando toda a pele do paciente e produzindo um banco de imagens. A partir do final desse exame eu já tenho um laudo. Olha, o senhor tem tantas pintinhas, a gente estudou tantas pintas, dessas, 2 delas são mais importantes, a gente vai ter que encaminhar para remoção. Uma delas tem uma característica diferente que eu vou precisar ver em 3 meses, onde se repete a foto e o software permite comparar milimetricamente as imagens e identificar se teve alguma alteração. Ou não. A gente examinou todas as suas pintas, foram 50 manchinhas documentadas, está tudo bem com elas. O senhor vai retornar aqui daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vai repetir o exame como um todo e isso vai nos permitir dar uma recomendação muito mais fidedigna, porque a gente vai ter certeza se as pintas evoluíram ou não. Na unidade são realizados todos os tipos de tratamentos para o câncer de pele, desde as cirurgias mais simples até as mais complexas, que necessitam de reconstrução da pele com enxerto ou retalho. Felizmente aqui, além de ofertar o tratamento cirúrgico, a gente consegue também ofertar, por exemplo, leitos de enfermaria, para esses pacientes que vêm de longe poderem realizar a cirurgia, por vezes ficar em observação durante 24, 48 horas e depois seguirem para o segmento em domicílio. Ao todo são 106 leitos de enfermaria. Casos como o do seu Valdir são mais comuns do que se imagina, por isso a importância do diagnóstico precoce. Para ele, o tratamento foi um sucesso, assim como o atendimento do hospital. Para mim, sinceramente, isso aqui foi demais. Foi nota 1000, não nota 10. Desde o final de dezembro, quem frequenta as praias do litoral paranaense e também as praias de água doce da região noroeste do estado pôde notar as estruturas montadas para incentivar a prática esportiva. No total, são 8 arenas recreativas. 6 arenas estão montadas nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná e outras 2 nas praias de Água Doce, em Porto Rico e Porto São José, na região noroeste. São diversas modalidades esportivas, como academia, dança, além de competições de exibição com atletas profissionais. Estamos com 6 arenas de governo aqui no litoral do estado do Paraná, com muita atividade física, esportiva, recreativa e cultural para toda a família. Atividades desde a criança até a terceira idade, tem beach tênis, tem atividades de palco, caminhada, vôlei de praia,
fute-mesa, atividades que não acabam mais. Nos palcos, profissionais de recreação também oferecem aulas de dança e exercícios aeróbicos. As atividades diárias começam às 8h30 da manhã e seguem até às 5h30 da tarde. Além das atividades gerais abertas ao público, algumas arenas contam com arquibancadas com capacidade para até 5.000 pessoas, onde acontecerão 30 eventos esportivos. Terminamos a primeira semana da Operação Verão, passamos o Réveillon, mais de 20.000 atendimentos aqui cadastrados nos nossos postos. Todo tipo de atividade, todos os tipos de esporte. Então você que quer vir curtir a sua semana, seus 10 dias de tranquilidade, venha aqui para o litoral do Paraná. Você vai encontrar segurança, vai encontrar esporte, vai encontrar lazer, muita cultura e dia 12 começam os shows. Então venha que você vai ter atividade para toda a tua família. Mais de 300 profissionais das áreas de educação física, enfermagem, comunicação e turismo trabalham nos postos de atendimento para auxiliar os veranistas que quiserem praticar alguma modalidade. Eu acho muito legal porque além de ter várias quadras para o pessoal se dividir, né, a família aproveita mais os esportes quando vem para a praia, não fica só na praia, na casa, vem jogar uma coisa, se divertir, bater uma bola, jogar um beach tênis, fazer uma coisa diferente, né, bem melhor. Também estão programados eventos mais radicais, como o skate, motocross, BMX freestyle e o Transparaná, o mais importante evento de off-road do estado, que terá o litoral como ponto de chegada. Acho que combina bastante com a praia, né? Beach tênis, vôlei de areia, é uma coisa bem boa. Ventilado como possível técnico da seleção brasileira, José Mourinho afirmou que não conversou com a CBF e que pediu ao empresário para não negociar com ninguém até ter um posicionamento da diretoria do Roma sobre a permanência. Depois da vitória sobre a Cremonese pelas oitavas de final da Copa da Itália, o português afirmou que não teve contatos diretos com a CBF e que solicitou ao empresário que não abra negociações até saber se o time italiano quer que ele continue no cargo. Mourinho chegou ao comando da Roma em junho de 2021 e o contrato termina no dia 30 de junho deste ano. Desde que chegou à Roma, o clube terminou em 6º lugar na Série A nas últimas 2 temporadas. Venceu a primeira edição da Conference League em 2022 e disputou a final da Liga Europa um ano depois. Há várias semanas, o treinador tem criticado a qualidade e a composição do elenco da Roma, o que tem irritado os donos americanos do clube. A seleção brasileira está em crise, na 6ª colocação nas eliminatórias e com o italiano Carlo Ancelotti dado como certo para ser o técnico a partir de julho, renovando com o Real Madrid. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou no final da tarde desta quinta-feira que o presidente afastado da CBF, Edinaldo Rodrigues, retorne ao cargo. Ele considerou as justificativas usadas pelo Partido Comunista do Brasil, que apontou o risco da seleção brasileira ficar fora do torneio pré-olímpico neste mês. As inscrições terminam nesta sexta-feira. Edinaldo Rodrigues estava fora do comando da Confederação Brasileira de Futebol desde 7 de dezembro, por parecer do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão de Gilmar, ela é liminar. Está valendo, mas terá que ser confirmada nas próximas semanas pelo Supremo. E o monóxido de carbono é um gás tóxico que pode levar à morte por asfixia. Especialistas alertam para o perigo das pessoas estarem em locais fechados que não tenham entrada de ar. Sem cor, não tem cheiro, inflamável e tóxico. O monóxido de carbono é produzido com base na queima, em condições de pouco oxigênio disponível, podendo ser encontrado no dia a dia, saindo do escapamento de veículos, equipamentos de climatização com falta de manutenção, fogões, lareiras e em qualquer lugar com queima de combustíveis fósseis e compostos que contenham carbono. Sintomas comuns como dor de cabeça, enjoos e tontura podem ser sintomas de uma intoxicação leve por monóxido de carbono, o que facilmente pode ser confundido com as causas de uma intoxicação alimentar, excesso de bebida ou até mesmo sonolência, pode se agravar e ser fatal. O monóxido de carbono, como ele não tem cheiro, a pessoa não percebe que está inalando o monóxido de carbono. Você tem 3 fases, né? A fase leve, a moderada e a grave. A leve são sintomas como dor de cabeça, enjoo, sonolência, vômitos,
Numa fase moderada, o paciente pode ter falta de ar, dor no peito e eventualmente pode evoluir para coma. E na fase grave, o paciente realmente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Nesta semana, 4 jovens morreram em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Segundo a polícia, tudo indica que as mortes ocorreram por intoxicação devido a um vazamento identificado no carro. Segundo o delegado que investiga o caso, uma falha mecânica teria levado monóxido de carbono para dentro do veículo. As vítimas ficaram cerca de 4 horas dentro do carro ligado, com o ar-condicionado funcionando, pois achavam que se tratava de uma intoxicação alimentar. No país, outros casos de mortes por este mesmo motivo já foram noticiados, seja por problemas de vazamentos nos aquecedores, chuveiros ou até lareiras em locais fechados. Na verdade, a orientação é sempre deixar pelo menos alguma entrada de ar em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente, seja numa garagem, numa casa, num carro, onde você estiver, deixar pelo menos uma janela aberta, não deixar aquele ambiente totalmente fechado, porque na verdade a pessoa às vezes não sabe que tem uma fonte de produção de monóxido de carbono naquele local, né? Às vezes está no local que está de visita, enfim. Então sempre ter essa preocupação de deixar pelo menos uma janela ou uma entrada de ar naquele ambiente. Grande parte das intoxicações com monóxido de carbono são por via respiratória. Quando inalado, chega até aos vasos sanguíneos e dificulta o transporte de oxigênio para o corpo, levando a pessoa à morte por asfixia. O monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina, que é responsável dentro da corrente sanguínea pelo transporte do oxigênio. E ele se liga à hemoglobina, então o oxigênio, mesmo que a pessoa respire oxigênio, mesmo que tenha oxigênio naquele ambiente, o oxigênio não consegue se ligar à hemoglobina. Então o sangue não consegue transportar a hemoglobina numa quantidade suficiente para os tecidos, para as células do nosso corpo. E as células precisam do oxigênio para funcionar, todas elas. Então quando você tem a falta de oxigênio, você tem uma lesão em todos os tecidos do organismo. Isso pode evoluir, inclusive, para uma parada cardiorrespiratória. E a pessoa pode evoluir para a morte. E isso é muito grave, porque muitas vezes a pessoa não identifica que aquilo é uma possível intoxicação pelo monóxido de carbono. Ela justifica aqueles sintomas que ela está tendo com outra coisa, né? E você vai ver a seguir. Tensões em Gaza podem aumentar devido aos 2 últimos ataques no Oriente Médio, que deixou mais de 90 mortos. E o Paraná volta a se destacar na produção de café. Bebidas especiais vêm ganhando espaço no mercado e conquistando apreciadores em todo o país. Depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente e se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora às 8h20. Os 31 migrantes que tinham sido sequestrados a caminho da fronteira dos Estados Unidos foram encontrados. De acordo com autoridades, eles estão em boas condições de saúde. Os migrantes foram raptados quando viajavam de ônibus na estrada entre Reynosa e Matamoros, 2 cidades do estado de Tamaulipas, na fronteira com os Estados Unidos. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tinha falado sobre a nacionalidade dos migrantes, entre os quais tinham venezuelanos, colombianos, equatorianos e hondurenhos.
A fronteira entre o México e os Estados Unidos foi a rota migratória terrestre mais perigosa do mundo em 2022, com mais de 680 mortos ou desaparecidos, de acordo com o relatório da Organização Internacional para as Migrações. A patrulha fronteiriça dos Estados Unidos registrou um recorde de mais de 2.400.000 entradas entre outubro de 2022 e setembro de 2023. A junta militar birmanesa anunciou nesta quinta-feira a anistia de mais de 9 mil presos por ocasião do aniversário da independência de Myanmar. Prisioneiros deixaram nesta quinta-feira a prisão Insen, em Yangon, de ônibus e foram celebrados por familiares. A ação é parte da anistia a 9 mil detentos, anunciada pela junta militar em razão do aniversário da independência de Myanmar. O Conselho de Administração do Estado, como se denomina oficialmente a junta militar, anunciou que outorgou a anistia a 9.652 detidos por ocasião do 76º aniversário da independência e para respeitar a paz no coração e espírito dos birmaneses. A anistia ocorre em um momento em que as Forças Armadas, no poder desde o golpe de 1º de fevereiro de 2021, enfrentam uma crescente resistência armada de uma aliança de minorias étnicas no norte do país. Essa aliança tomou posições militares e controla estradas vitais para o comércio com a China. Ainda não se sabe se a anistia inclui presos políticos. Em outro comunicado, a junta declarou que 114 presos estrangeiros estão entre os anistiados e serão expulsos do país. Myanmar declarou a sua independência do Reino Unido em 4 de janeiro de 1948, após uma longa luta liderada pelo general Aung San, pai da líder deposta Aung San Suu Kyi, atualmente presa. A atividade industrial nos Estados Unidos encerrou o ano em queda, registrando em dezembro uma contração pelo 14º mês consecutivo, embora avançando acima das expectativas dos analistas do mercado. A atividade industrial americana fechou 2023 em contração. É o que mostra o índice do Instituto de Gerenciamento e Abastecimento divulgado nesta quarta-feira. Em dezembro foi de 47,4%, em novembro foi de 46,7%. Considera-se que a atividade se contrai quando o índice cai abaixo de 50%, o que tem ocorrido há mais de um ano na maior economia do mundo. Já um registro superior indica crescimento no setor. O dado de dezembro veio ligeiramente acima das expectativas dos analistas de mercado. Segundo especialistas, o setor manufatureiro americano seguiu em contração, mas a um ritmo menor, com as empresas administrando adequadamente a produção, enquanto a demanda continua desacelerando. O Banco Central americano elevou os juros para combater a inflação, o que impacta a maior economia do mundo. E a Japan Airlines afirmou que os pilotos não viram a aeronave da Guarda Costeira com a qual se chocaram na última terça-feira, no aeroporto de Haneda, de Tóquio. A companhia aérea garantiu que os trabalhadores também não conseguiram perceber inicialmente o fogo e só souberam quando foram informados pelos comissários. O avião da Japan Airlines pegou fogo, mas as 379 pessoas a bordo foram evacuadas sem ferimentos graves. Apesar disso, 5 dos 6 ocupantes da outra aeronave morreram praticamente na hora. Investigadores do Japão, França, Reino Unido e Canadá analisam o acidente com os restos queimados das 2 aeronaves que ainda estão nas pistas de Haneda. As gravações de voo e voz do avião da Guarda Costeira foram recuperadas, assim como a gravação de voo do avião de passageiros, sem a gravação de voz. Transcrições das comunicações dos controladores aéreos divulgadas pela imprensa revelaram que a torre de controle tinha aprovado a aterrissagem do voo comercial. Apesar disso, o avião da Guarda Costeira tinha instruído a se dirigir a outro setor da pista, o que não foi obedecido.
A União Europeia anunciou sanções ao maior produtor mundial de diamantes. O bloco adicionou nesta quarta-feira o grupo estatal russo Alrosa e o seu diretor executivo à lista de entidades e personalidades sujeitas a sanções após a invasão da Ucrânia. As medidas prevêem o congelamento de bens e a proibição de entrada na União Europeia. Segundo o bloco europeu, a Alrosa, que produz 90% dos diamantes russos, é uma parte importante de um setor econômico que proporciona receitas substanciais ao governo. As sanções europeias sobre diamantes e joias entraram em vigor em 1º de janeiro. As medidas importantes aos diamantes russos, lapidados em países terceiros, vão começar em setembro. Esse é o 12º pacote de sanções da União Europeia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O governo russo é acusado de financiar parte da guerra contra a Ucrânia através do lucrativo comércio de diamantes. Os receios de uma extensão regional do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas se multiplicaram após uma dupla explosão que deixou 95 mortos no Irã e a morte do número 2 do movimento islâmico palestino no Líbano. O ataque, que ainda não foi reivindicado, ocorre em um momento de grande tensão no Oriente Médio, um dia depois de o número 2 do Hamas, Saleh al-Aruri, aliado do Irã, ter sido morto num atentado com bomba em Beirute. Os Estados Unidos confirmaram na quarta-feira que Israel executou o ataque que matou Aruri. O conflito entre o Hamas e Israel intensificou as tensões na fronteira entre o Estado hebreu e o Líbano, mas é a primeira vez que um bombardeio atinge o sul da capital libanesa desde o início da guerra. O movimento pró-Irã Hezbollah alertou Israel sobre as consequências. Se o inimigo pensa em lançar uma guerra contra o Líbano, lutaremos sem limites, sem regras, sem fronteiras e sem restrições. Vocês sabem o que eu quero dizer. O governo iraniano acusou Israel e os Estados Unidos do ataque ao seu país. Washington negou envolvimento e disse que não tinha razão para acreditar que Israel tivesse algo a ver com isso. Não beneficia ninguém, nenhum país da região, nenhum país do mundo, que este conflito vá além do que já está. Esta é a mensagem que continuaremos a enviar. Por outro lado, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião na quarta-feira em que a Organização Marítima Internacional informou que 18 companhias de transporte estão atualmente dando a volta no continente africano para evitar o Mar Vermelho, onde os rebeldes Houthis do Iêmen lançam ataques para parar o tráfego marítimo em solidariedade com o Hamas. E um tiroteio em uma escola de ensino médio na cidade de Perry, no estado americano de Iowa, deixou 5 pessoas feridas nesta quinta-feira. O ataque ocorreu por volta das 7h30 da manhã, no horário local, no primeiro dia da volta às aulas após o recesso de fim de ano. O xerife responsável pelo caso afirmou que havia poucos alunos e professores no momento dos disparos, porque as aulas ainda não tinham começado. Ainda segundo a polícia, as autoridades identificaram o atirador, mas não deu mais detalhes sobre as investigações. A polícia informou que o suspeito foi encontrado morto próximo à escola, no começo da tarde desta quinta-feira. A identidade dele não foi revelada. E no quadro Reveja de hoje, nós vamos relembrar que o estado do Paraná, que na década de 60 se destacava pela maior quantidade de café do país, agora é reconhecido pela qualidade do produto feito na região do Norte Pioneiro. Grãos capazes de produzir uma bebida com notas achocolatadas, caramelizadas ou que lembram o sabor da castanha. Essa é uma das características dos cafés especiais do Norte Pioneiro, no Paraná. Nós já temos o hábito, de provar os nossos cafés, então nós percebemos o corpo muito presente,
corpo do café. Ele tem bastante doçura, só que ele é mais trabalhoso para produzir. Mas a gente consegue, sim, grandes sabores. Localizado a mais de 500 metros do nível do mar, com temperaturas médias que variam de 19 a 22 graus Celsius ao longo do ano, os produtores do Norte Pioneiro seguem à risca os processos que garantem a qualidade do produto. Depois da torra, a análise para a atribuição de qualidade permite a classificação da semente, considerando a medição de acidez, cor, valores e aroma. Resultados de todo o trabalho de meses. Esse trabalho começa desde do chumbinho, da flor do café, que nós preparamos justamente uma pulverização nas flores do café, antes dele começar a florir, após florada e durante o período todo de colheita, né? Para a colheita, durante 8 meses, nós ficamos a esse cuidado no café. Aí depois disso daqui do pé de café, vamos levar ele para o processo de pós-colheita, onde passamos todo o nosso café, é passado por via úmida, onde ele é descascado, onde é separado o verde, o seco e o maduro, onde é despolpado. O Paraná já foi o maior produtor de café do país na década de 60, quando teve uma área colhida de 942 mil hectares, fato que mudou com a geada negra de 1975. Atualmente, em média, cada safra paranaense conta com 30 mil hectares de café colhidos, representando a 5ª maior área do Brasil destinada à cafeicultura. De acordo com o Departamento de Economia Rural, 69% das plantações estão no Norte Pioneiro e 90% delas estão em propriedades de pequenos agricultores ou familiares. De grande quantidade, o estado mudou para maior qualidade. 45 municípios da região são reconhecidos com cuidados na lavoura e nos processos pós-colheita. O Paraná hoje não é o maior produtor de café do Brasil, mas sim, ele é um grande produtor de cafés especiais do Brasil e que tem características diferentes e melhores que as outras regiões que tem engenhos também. O café ele é classificado de 0 a 100. Um café, para ser considerado café especial, ele tem que atingir uma meta de 80 pontos acima. Então, região Norte do Paraná, aqui a gente já provou cafés com 87, com 86 pontos, cafés que são balizados bons, os melhores cafés do Brasil, praticamente. Desde 2012, 45 municípios do Norte Pioneiro possuem a certificação de identificação geográfica. Toda esta qualidade rendeu premiações até mesmo como matéria-prima para outra delícia produzida no estado, o queijo. Produto que rendeu ao seu Leomar a medalha de prata em um concurso internacional na França. Do AIDA nosso no Mundial, que foi em Araxá, e a gente viu queijos elaborados. Eu, como sou curioso, resolvi fazer um queijo com café, que a nossa região tem café, né? Então, eu resolvi fazer. E para ser inovador, para fazer uma receita nova. E acabamos descobrindo uma receita muito potente, uma receita muito agradável ao paladar. Outro destaque é a participação das mulheres na cadeia produtiva. Desde 2012, o projeto Mulheres do Café, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, incentiva o protagonismo feminino na produção familiar. O grupo reúne mais de 250 mulheres espalhadas em 14 municípios do Norte Pioneiro. As mulheres hoje, elas ocupam um papel de protagonismo e também de liderança, de boa comunicação, conseguem negociar e transmitir as suas ideias, negociar os cafés, isso é bastante importante. E para mim foi maravilhoso participar desse projeto, que é um projeto que trouxe muita visibilidade, né, aqui para o nosso sítio, para o nosso café. E a gente conseguiu, né, fazer café espetaculares, né, isso foi muito importante para nós. O valor bruto da produção de todas as lavouras do café do Brasil, estimado para o ano cafeeiro 2023, foi calculado em mais de 51 bilhões de reais. Com mais de 45 bilhões de reais, a região sudeste é onde vem a maior produção. Representando apenas 1,4%, com quase 730 milhões de reais faturado, a região sul é a 4ª no ranking de produção nacional. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere no nosso site pixtv.com.br. E a gente se encontra amanhã, a partir das 8 da noite, ao vivo. Até lá! Pix TV é conteúdo todo dia.